Olá, bom dia. Então a gente vai começar a fazer agora uma revisãozinha da química orgânica, que é o que vai cair tanto no Enem quanto na Olimpíada de Química, tá? Então eu vou começar pelo primeiro capítulo da lista de revisão que vocês receberam, que é sobre a química orgânica. Qual que é o conceito de química orgânica? O primeiro conceito que surgiu era que os compostos orgânicos só estavam presentes nos seres vivos, né? Então, todo ser vivo tem um composto orgânico. Não se podia produzir esse composto fora de um ser vivo. Mas aconteceu que os cientistas conseguiram produzir o primeiro composto, que foi a ureia, em laboratório. A partir desse momento, precisou-se mudar o conceito de química orgânica, né? Então, hoje, o conceito de química orgânica é a parte da química que estuda os compostos de carbono. Então, vamos lembrar, o carbono, ele faz 4 ligações. As ligações que o carbono faz são ligações covalentes. Então, ele também é chamado de tetravalente, porque ele faz 4 ligações covalentes, tá? E quem a gente usa para completar as ligações são outros átomos de carbono, são especialmente átomos de hidrogênio, que a gente vai ver no próximo capítulo. Só que nem todos os compostos que têm carbono são compostos orgânicos. Então aí a gente tem que prestar atenção. Aqui eu estou dando alguns exemplos de compostos que têm carbono, mas não são orgânicos, tá? Então, H2CO3, olha, só tem um carbono e começa com hidrogênio. Isso aqui é um ácido, tá? É o ácido carbônico. Então, só tem um carbono, ele não está formando mais cadeias, não está se ligando a outros carbonos. Se vocês se lembram das funções orgânicas, vocês vão se lembrar que, por exemplo, esse aqui não encaixa em nenhuma função orgânica, aí fica mais fácil de você identificar. O ácido cianítrico também não. Existe um grupo de substâncias chamada nitrila, que é derivado desse aqui. Mas aí a gente vai trocar esse hidrogênio por outros carbonos, tá? O gás carbônico CO2 ou monóxido de carbono também não são considerados compostos orgânicos, né? Todas as substâncias formadas por 2 elementos, e onde um deles é o oxigênio, são os óxidos. Então ele não entra como composto orgânico. O NaCN é o cianeto de sódio. Então ele é derivado, ele é um sal derivado desse ácido aqui, ó. Então ele também não vai ser orgânico. O bicarbonato de sódio também vai ser um ácido derivado desse, vai ser um sal derivado desse ácido. Então não vai ser orgânico, tá? No momento que a gente estiver revendo as funções orgânicas, vocês vão lembrar e vai ficar mais fácil de vocês encaixarem. Porque vocês vão saber que esses aqui não se encaixam em nenhuma das funções que a gente vai estudar, tá? Se tiver o ácido cianídrico, por exemplo, ele vai ter mais carbonos, ó. Então, os carbonos, existe o metano, que é um carbono só, que é um hidrocarboneto, existe. Mas na maioria dos compostos que tem um grupamento orgânico, os carbonos, eles formam cadeias, eles se ligam com outros carbonos. É uma dica, se você tiver dúvida aqui. Existem elementos que vai ter outros átomos, tá? Que vai fazer ligação iônica, que não vai fazer só ligação covalente. É o caso, por exemplo, CH3, C, dupla O, Na+, que a gente coloca, que é um sal de um ácido carboxílico. Ele é bem parecido com o éster. Olha aqui a cadeia carbônica. Então esse vai ser o etanoato de sódio, tá? Então quando eles formam cadeias ou os hidrocarbonetos que tem só um metano, são orgânicos. Quando eles não formam cadeias e quando não são parecidos com as funções orgânicas que a gente vai ver, começa com hidrogênio, mas é derivado de ácidos, só tem um carbono, um óxido, aí eles não vão ser compostos orgânicos, ok?